Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela. E se você ainda não conhece o Desvendando Sorvete, aqui você aprende como produzir o seu próprio sorvete zero defeitos. Você aprende dicas de processo de fabricação, de formulação, de qualidade de matéria-prima, qualidade do produto final, para que você não venha a ter um produto com defeitos. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não tô com meu quadro atrás, porque eu vou mais bater um papo com vocês. Basicamente, eu reuni algumas dúvidas que são dúvidas muito comuns, especialmente porque volta e meia tem pessoas novas entrando no canal, seguindo nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, que a gente tá lá, né, @desvendando sorvete, e aqui no YouTube também. Então, volta e meia essas pessoas novas entram e apresentam basicamente as mesmas dúvidas. Então eu resolvi fazer um vídeo de dúvidas comuns para que tanto vocês que já me seguem por um tempo possam ver de forma mais concisa quais são essas dúvidas mais comuns, quem sabe uma delas é a sua dúvida também, e também as pessoas novas aí que estão chegando, né, estão chegando no ramo também, que vão começar a iniciar no ramo de sorvetes, consigam já tirar de início todas essas dúvidas mais comuns, né? Pode ser que tenha faltado alguma coisa, mas lembre-se também que tem os vídeos específicos, né? Essas são as dúvidas, são pequenas dúvidas comuns. Os outros vídeos aqui no canal você pode olhar, verificar, né, que tem muita explicação de um mesmo tema específico, tá? Então aqui um resuminho, trouxe um caderninho com essas dúvidas mais comuns. A primeira delas é a diferença de processo de batelada e processo contínuo. Por que eu trouxe ela? Pode ser que seja bem claro para vocês, mas eu lembro uma época, alguém me perguntou, eu tava falando num vídeo sobre gorduras, tipo de gordura usar, tava falando de manteiga também, algo assim, e aí a pessoa falou assim, o meu processo, Pamela, ele é em batelada, né, a mesma coisa que descontínuo. Que tipo de gordura eu devo usar? Aí eu respondi, bom, isso independe do seu processo ser em batelada ou o seu processo ser contínuo. Isso depende se você aquece ou não a sua calda. Aí a pessoa falou, não, achei que você soubesse que um processo em batelada não aquece. Aí tinha uma confusão, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então vamos para os conceitos. O processo em batelada ou descontínuo é aquele que você vai bater a sua calda toda de uma vez. Você tem lá a sua batedora, né? A sua produtora de sorvetes de um volume específico, 4 litros, 6 litros, 10 litros. Você coloca toda a sua calda ali dentro, bate, né, por um tempo e congela e tira tudo de uma vez. Isso é um processo em batelada, tá? A mesma coisa que descontínuo. Um processo contínuo, você vai usar uma produtora contínua. Nesse tipo de processo, você vai ter a sua calda lá numa tina, vai puxar usando uma mangueira, né, que vai trazer até a entrada da bomba da sua produtora contínua, e enquanto essa bomba for puxando, enquanto tiver calda lá, né, obviamente você vai dar o ponto inicial, mas enquanto tiver calda lá, você vai batendo aquela calda até que ela termine. Tá? Então não para de sair, ele é contínuo, ele só para se eu desligo a bomba ou se eu esgoto toda a minha tina onde eu tenho caldas, tá? Agora se eu vou transferindo a mangueira de uma calda para outra, eu não paro, tá? Essa é a diferença de processo. Então o processo contínuo e descontínuo, né, que é a mesma coisa que o batelada, eles têm relação a isso, a forma como eu bato o meu produto lá no final. Eu vou bater tudo de uma vez ou eu vou batendo continuamente, eu não paro enquanto eu tiver calda. Essa é a diferença. Como que eu escolho, né, entre um e outro? O processo, quando você inicia, normalmente você vai usar um processo em batelada, a não ser que você já tenha uma prospecção de venda muito alta, porque o processo contínuo te dá velocidade. Você tem aí produtores 180 litros por hora, 200, 500 litros por hora, e aí até pra cima, tá? Então é diferente de um processo em batelada, onde você vai colocar ali um volume determinado de calda, vai esperar uns minutos, depende de cada produtora, uns 5 minutos para bater 6 litros e tira tudo de uma vez, tá? Então essa é a diferença. Agora, quando eu tô falando de calda quente a frio, que foi a dúvida do colega, né, qual a relação? Nenhuma, tá? Eu posso muito bem pasteurizar a minha calda, só que bater numa produtora descontínua, né? A mesma coisa, posso pasteurizar minha calda e bater numa produtora contínua. Lembrando que o calda quente a frio é pasteurizar ou não.
E lembrando também que pasteurização é uma etapa obrigatória, de acordo com a legislação, quando você usa um produto lácteo, né? Ou derivado lácteo, ou ovos, enfim, você precisa pasteurizar essa calda. Então, a pasteurização é isso, você aquecer a sua calda e depois resfriar rápido, né? O que é importante também a gente definir. A pasteurização não é só o aquecimento, é também o resfriamento rápido, né? Quão rápido? Bem rápido. Tanto que na legislação é instantâneo, né? Como que se faz essa refrigeração instantânea? Você aquece a sua calda com o objetivo de, eliminar os micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos que fazem mal à nossa saúde, né? Então, esses micro-organismos podem estar nas matérias-primas que a gente compra. Ah, Pamela, eu já compro um leite em pó, eu já compro um leite pasteurizado, eu já compro um leite UHT, eu tenho que pasteurizar? Sim, tá? Sim, a legislação te fala, primeiro, você tem que receber já essas matérias-primas passadas por um tratamento térmico que elimine carga microbiana. O que eu já retiro daí? Leite cru, tá? Leite, tem lá uma vaca, um colega que tem uma vaca, eu consigo leite fresco. Não, tá? A legislação diz que você recebe as matérias-primas lácteas já pasteurizadas ou passadas por tratamento térmico que elimine carga microbiana. Se você vai receber um leite cru, você vai ter que se adequar à legislação lá do mapa de leite, tá? Que é outra coisa. Então, não dá. A hora que você recebe, você tem que receber ele já passado por tratamento térmico, beleza? Então, não importa se for composto lácteo, se for leite em pó integral desnatado, leite pasteurizado, leite UHT, creme de leite, doce de leite, tudo isso já passado por tratamento térmico que elimine carga microbiana. Mesmo assim, eu tenho que pasteurizar. De novo, por quê? Se eu já recebo a matéria-prima pasteurizada? Porque você vai misturar com outras matérias-primas, inclusive água em muitos casos. Essa água, né, obviamente que tem que ser uma água tratada, mas a pasteurização também assegura isso, né? Você vai misturar com açúcar, você vai misturar com glucose. Ah, é em pó? Sim. Só que alguns tratamentos térmicos, e a grande maioria deles, elimina os micro-organismos patogênicos, aqueles que podem fazer mal à nossa saúde, tá? Só que quando você dá condição de novo para esse tipo de micro-organismo proliferar, então, um leite, quando eu tiro ele da refrigeração, eu já estou dando uma condição de novo para ele proliferar. Quando eu abro um leite UHT, eu estou dando condição para o micro-organismo proliferar. Só que, parênteses, o leite UHT depois a gente vai falar mais especificamente dele, tá? Porque tem uma diferença aí. O leite UHT, ele é um leite que ele é quase considerado um alimento estéril. Ele elimina tanto o micro-organismo em si, quanto essa célula vegetativa, que é aquela célula que pode vir a crescer se eu der condição, tá? Então, mas ainda assim, quando você corta um leite UHT, pode um micro-organismo de fora entrar em contato e proliferar, tá? Então, igual, você precisa refrigerar ele também. Um doce de leite, você precisa refrigerar depois de abrir ele também. Um creme de leite, ele já é refrigerado, né? E você precisa manter em refrigeração. Por que se eles passaram por tratamento? Porque não eliminam, com exceção do HT, não elimina a célula vegetativa. Uma célula vegetativa é uma célula de micro-organismo que, eu dando condição, ela pode vir a se proliferar. Por isso, quando eu abro aquela matéria-prima, eu misturo com outras coisas, né? Eu agito ali tudo junto, eu preciso pasteurizar, porque eu posso estar dando condição para o micro-organismo crescer. Qual é a condição? Água, né? pH, vamos pensar a acidez, né? Um pH mais neutro, assim, é bom para crescer. Nutrientes, né? Proteínas, carboidratos, tudo isso eles adoram. Temperatura boa, o que é temperatura boa? O que é bom pra gente é muito bom pra eles, mas eles crescem aí entre 5 e 65 graus, tá? E tempo, quanto mais tempo eu dou para esse micro-organismo, célula vegetativa, todas essas condições boas, ele começa a se desenvolver exponencialmente, muito rápido, tá? Então, por isso a gente tem que pasteurizar de novo também. Além disso, a pasteurização ajuda bastante a gente dissolver algumas matérias-primas, tá? Algumas matérias-primas que a gente usa para fabricação de sorvete, elas precisam ser ativadas, precisam de calor para derreter, precisam de calor para fazerem a sua função. Então, a pasteurização ajuda nisso também.
ajuda a hidratar também várias proteínas que a gente tem ali, que ajudam no processo de emulsão e de estabilização da calda também. Então a pasteurização é um item muito importante, tá? Que é esse aquecimento a 70 graus, meia hora, ou pode ser 80 graus, aí 25 segundos, e o abaixamento rápido e instantâneo, passando por um trocador de calor a placas, de preferência. Esse trocador troca muito rápido, porque ele tem, passa um filmezinho só de calda por ali, em contato com placas geladas, que passam água gelada, né, entre elas, e acaba refrigerando, baixando rápido essa temperatura, e saindo de 80, indo para 6, 4 graus Celsius, tá? Então é um resfriamento instantâneo. Hoje também existem algumas tinas que fazem a pasteurização, tanto o aquecimento quanto a refrigeração nelas mesmo, tá? Só que tem que ser rápido, por isso, dá para eu fazer em casa a pasteurização? Pessoal, não, tá? Sem o equipamento é muito complicado. Como que você vai fazer? Como você vai refrigerar de uma maneira tão rápida essa calda, tá? Que tem que ser instantâneo, o mais rápido possível. Alguns estudos falam de 2 horas no máximo, mas assim, quanto menor o tempo, melhor. Como que você vai fazer isso tão rápido em casa, né? Saindo aí de 80 graus, que aquecer tranquilo. Se eu aqueço uma panela agitando num fogão, um fogão industrial, um fogão comum, eu consigo aquecer. Só que, e o resfriamento? Como que eu vou fazer? Vou ter que botar imerso num balde de gelo ao redor e misturando, colocar dentro de um freezer. Ainda assim, ele não vai homogeneizar, né? Ele fica mais por fora, vai gelando, eu vou precisar ficar mexendo. É muito complicado. Por isso, não se indica fazer isso de forma caseira, tá? Toda a calda precisa ser pasteurizada? A calda de água, não. Então, se eu não coloco ovos, se eu não coloco leite ou derivados lácteos, eu não obrigatoriamente preciso pasteurizar a minha calda. Então, minha calda de água eu não preciso pasteurizar, tá? O que eu recomendo? Eu sempre recomendo que pasteurize, tá? Por uma questão de segurança, inclusive de limpeza e higienização do seu equipamento, que obviamente precisa estar bem feito, mas ele pode ser uma fonte de contaminação. As próprias mãos dos operadores, então tem que ter bastante cuidado e de preferência é ideal sim que você pasteurize mesmo a calda de água, tá? Porque mal não faz, muito pelo contrário, só agrega, tá? Dissolve melhor matérias-primas e assim por diante. E assegura a segurança dos alimentos também. Quais matérias-primas então eu posso usar dependendo se a minha calda é a quente ou a frio, né? Se eu tenho uma calda a quente, via de regra eu não tenho nenhuma limitação. Todos os estabilizantes eu posso aquecer, não tem problema. Os emulsificantes, a mesma coisa, tá? Gorduras, eu tenho uma gama aí de gordura que eu posso usar, né? Eu posso usar tanto as gorduras mais insaturadas, são aquelas mais moles à temperatura ambiente, digamos assim, creme de leite, por exemplo, né? Eu posso usar aquelas gorduras mais saturadas, duras a temperaturas ambientes e que precisam ser derretidas, como por exemplo uma gordura de palma, né? Dependendo da localidade onde você mora, se você mora mais uma região mais quente, pode ser que ela esteja líquida, né? Uma gordura de coco, uma gordura vegetal hidrogenada, manteigas, tá? Eu consigo usar uma gama muito maior. Chocolates também, se eu vou fazer uma calda de chocolate, eu posso usar um licor de cacau, um chocolate aí 50%, 70%, que eu consigo derreter, né? Porque a minha calda vai ser aquecida. Agora, por outro lado, se eu trabalho com uma calda que não é aquecida, eu vou me limitar um pouco nas gorduras. Eu vou usar o quê? Eu vou usar um creme de leite. Lembrando, pessoal, que assim, tem que aquecer, tem que pasteurizar, tá? Mas vamos lá. Considerando que nem todo mundo faz, ok, você vai usar um creme de leite, que é uma gordura mole, que se dissolve mais facilmente, porque ela não é tão saturada, tá? Você vai usar uma gordura em pó, né? Uma gordura em pó, e aí pode ser de várias coisas, tem de palma, tem a vegetal hidrogenado, tem diversos tipos de coco em pó. Esse tipo de gordura em pó tem agentes emulsificantes nele, tá? E o que elas fazem, esses agentes emulsificantes fazem, né? Ajudam a misturar melhor essa água com a gordura, né, em si, com a água da sua calda, evitando que separe, né, e evitando que engrume. Então, é uma boa possibilidade. A mesma coisa é o cuidado com os estabilizantes. Tem estabilizantes que, de novo, precisam de calor para serem ativados. E ativação não quer dizer a mesma coisa que dissolução.
a gente tem vários estabilizantes que eles se dissolvem a frio, mas eles não são ativados. O que significa? Eles não fazem sua função, que é se ligar com a água, dar estabilidade de toda a estrutura do sorvete, para depois, frente a oscilações de temperatura na câmara fria, ele aguentar também e evitar o derretimento, tá? Então tem muitos estabilizantes que eles parecem que eles se dissolveram, eles se dissolvem de fato numa água fria, mas eles não fazem a sua função se não forem ativados. Então, numa calda a frio, você vai usar estabilizantes para caldas a frio, que são basicamente estabilizantes para calda água, né? Base água, que vão ser o quê? Carboximetilcelulose, goma guar, goma tara, goma xantana. Você vai usar esse tipo de estabilizante. Você não vai colocar um alginato ali, tá? Você não vai colocar uma carragena, você não vai colocar uma jataí, porque senão ela não vai ser ativada, não vai fazer a sua função. E aí você vai ter um problema aí de estrutura do seu sorvete, né? E de textura dele também, tá? Emulsificante, mesma coisa, tá? Se você usa calda frio, você vai usar emulsificantes que são para calda frio, que seriam emulsificantes normalmente em pasta. A grande maioria dos emulsificantes em pó precisam de calor para serem ativados. Os emulsificantes em pasta, eles já passaram por um ativamento na indústria, tá? Então, eles já são hidratados e ativados, já foram elevados acima de 65 graus e, portanto, eles já estão prontos para serem utilizados, tá? Então, mais uma diferença aí. Vamos lá, mais uma dúvida. Então, ok, né? Calda quente a frio não tem absolutamente nada a ver com calda processo embatelada e processo contínuo, tá? Nada a ver, tudo bem? Outra dúvida, composto. Composto lácteo é a mesma coisa que leite em pó? Não, tá? Leite em pó é um leite basicamente puro, é um leite puro desidratado, tá? Retirado da sua água. Obviamente ele fica com um percentual de sólido alto, né? Porque a umidade dele é muito baixinha, em torno de 3%. Tanto em pó desnatado quanto em pó integral. A diferença entre eles é que o leite em pó desnatado não tem gordura e, portanto, cerca de 97% dele é sólido não gorduroso do leite, tá? Já o leite em pó integral tem gordura ali, cerca de 25%, 26%, e cerca de 72% de sólido não gorduroso do leite. Composto lácteo, por lei, tem pelo menos 51% de leite nele. O que é o restante, tá? O restante pode ser várias coisas, tá? Então, pode ter carboximetilcelulose, pode ter maltodextrina ali, pode ter sacarose mesmo, glucose e gorduras normalmente vegetais, que são, obviamente, as gorduras mais baratas, né? Então, você pode ter gordura de palma, gordura de coco, gordura vegetal hidrogenada, que é a mais comum nos compostos. Composto é uma caixinha de surpresas, bem complicado no balanceamento para a gente tentar descobrir qual o percentual de lactose deles. Não existe uma padronização, a gente sabe que 51% é obrigatoriamente leite, tá? Podendo ser soro de leite também. Então, é bem complicado de saber qual que é o percentual certinho, tá, pessoal? Então, o composto não é a mesma coisa. Embora, se a gente for olhar a parte realmente de componentes de uma tabela nutricional, percentuais, né, de gorduras, de sólido não gorduroso, normalmente ele é mais baixo, tá? E de açúcar, então existem algumas proporcionalidades. Ele é para ser um substituto do leite em pó integral, mas ele é diferente, tanto em questão de gosto, né, quanto em questão de os percentuais normalmente sólido não gorduroso de leite são bem mais baixos no composto lácteo do que num leite em pó integral, tá bom? Não é a mesma coisa, mas é um substituto mais barato e, portanto, muito comumente utilizado, tá? Certo, o que mais? Emulsificante. Emulsificante não é obrigatório, tá? Tem muita gente que pergunta isso. Eu tenho que usar? Não necessariamente, tá? Existem muitos produtos que não usam emulsificantes, sorvetes que não colocam emulsificantes, tá? Por quê? É possível? Sim. As próprias proteínas do leite são agentes emulsificantes e estabilizantes naturais. Então, você pode usar só elas e ter um sorvete com incorporação de ar, só que mais baixo. O emulsificante vai te ajudar a incorporar mais ar do que normalmente se incorpora quando não tem emulsificante, mas muitos sorvetes aí que se chamam gelatos, enfim, eles tendem a trabalhar, né, com um percentual de ar overrun, que a gente também chama,
mais baixos, né? E aí, muitos não utilizam os emulsificantes, tá? Não é um item obrigatório, embora muito comum e muito utilizado, tá bom? Homogeneização, pessoal. Homogeneização é a mesma coisa que mistura dentro de um processo de fabricação de sorvetes? Não, tá? Embora misturar queira dizer também homogeneizar as matérias-primas, né? A homogeneização é uma etapa de fabricação de sorvetes não obrigatória, embora muito útil, tá? Então, qual é essa etapa? Para que ela serve? Normalmente, um homogeneizador, que é o equipamento que faz esse processo, ele é colocado entre a tina de pasteurização e entre o trocador de calor a placas que resfria. Ou seja, a calda para passar no homogeneizador precisa estar quente, pelo menos acima de 50 graus. Por quê? Porque a gordura precisa estar líquida. O que o homogeneizador vai fazer? Ele vai basicamente passar essa calda por orifícios muito pequenininhos, tá? Então meio que ele vai raspando e fazendo essa calda passar por orifícios pequenos sob pressão para que ele quebre as moléculas de gordura. Então normalmente de uma molécula de gordura se faz 10, tá? E o objetivo disso é o quê? Quanto mais moléculas de gordura eu tenho, tá? Melhor é também a questão de incorporação e manutenção do ar no meu sorvete, tá? Os glóbulos de ar e de gordura, eles ajudam a segurar os glóbulos de ar, tá? Então, isso ajuda também, tá? Outra coisa é a sensação de amanteigado na boca. Isso é quebrado com o homogeneizador, tá? O homogeneizador pega essa molécula de gordura, quebra em pequenas que são menos perceptíveis e ele evita que elas se agreguem de novo. As moléculas de gordura tendem a se agregar, ficar todas juntinhas. Quando a gente separa, né, especialmente no homogeneizador de duplo estágio, que ele passa 2 vezes por esse processo que quebra as moléculas de gordura, tá? O que acontece é que acaba não se juntando, elas ficam mais dispersas. E isso evita com que eu sinta aquela sensação de manteiga de cacau na boca, sabe? Dentro da boca, no lábio. Então a percepção de gordura no sorvete, ela é menor, tá? Então ele ajuda muito nisso. E vai ajudar depois no processo também de maturação, né? Ter mais moléculas de gorduras espalhadinhas ali, também ajuda no processo de maturação dali pra frente. Então não é a mesma coisa, não é uma etapa obrigatória, embora para a qualidade do sorvete ela seja bastante importante, tá? Próxima pergunta normalmente que é feita, o que são os sólidos não gordurosos do leite? Isso eu falei, né, antes ali, que o leite em pó desnatado tem mais sólidos não gordurosos do leite. Basicamente, os sólidos não gordurosos do leite são as proteínas do leite, ou a lactose, ou o açúcar do leite, que é a lactose, e os sais minerais, tá? Então, são a soma todos esses componentes do leite que são sólidos não gordurosos do leite. Portanto, manteiga tem sólido não gorduroso do leite, creme de leite, o próprio leite, doce de leite, tudo que é lácteo ou derivado lácteo tem sólido não gorduroso do leite ali, tá? Agora, açúcar tem sólido não gorduroso do leite? Não, tá? Não vai ter aquela pasta saborizantes. Se não tiver nada lácteo ali, não vai ter, tá? Então você não vai considerar no seu cálculo. Você vai considerar isso que eu te falei. E, portanto, uma outra dúvida é, nem tudo eu consigo extrair de informação do sólido não gorduroso do leite, única e exclusivamente olhando a tabela nutricional do meu produto. Por quê? Porque os sais minerais não vão estar ali. Basicamente, a gente tem sódio e cálcio aparecendo nas tabelas de produtos lácteos também. E tem muitos sais minerais, os leites, né? Então, por padrão, fica aí já a dica, tá? Quando você vai colocar no seu balanceamento de caldas os percentuais, tá? De sólido não gorduroso do leite e até de gordura, enfim, você pode botar por padrão, tranquilamente, tá? Os leites são padronizados, são produtos que tendem a ter a mesma quantidade, tá? Em percentuais de gorduras, de proteínas, de carboidrato. Então, você pode usar tranquilamente. Quando você for extrair componentes do leite em pó integral, pode usar 25% ou 26%. Isso você consegue ver pela tabela certinho, mas entre 25% e 26%, bem tranquilo, de gordura e 72% de sólido não gorduroso do leite. Se você for olhar pela tabela, você vai botar menos, porque não vai ter os sais minerais ali na tabela, tá? Coloca 72% que eu te asseguro que tá certo. Leite em pó desnatado, 98% de sólido não gorduroso do leite, tá bom? Resta o quê? Umidade. Mesmo produto em pó, ele tem umidade, tá bom?
Então, é isso que é o sólido não gorduroso do leite, tá? Balanceamento de caldas, que eu falei antes, né? O que é o balanceamento de caldas? Basicamente, vem de uma diretriz, já um tanto antiga, né? Em que, em cima de o meu percentual de gordura do meu sorvete, eu vou calcular percentuais de açúcar, sólido não gorduroso do leite, sólido total, emulsificante e estabilizante, para que eu tenha uma estrutura estável do meu produto, tá? Hoje a gente já incorpora aí o PAC e o POD também, né? Que é o poder anticongelante e o poder adoçante, que são essenciais, tá? Mais ainda em muitos casos do que os percentuais padrão aí do balanceamento de caldas, tá? Então, em cima aí de um percentual de gordura, digamos, 6% de gordura, eu tenho um percentual de açúcar que dá dulçor, tá, pessoal? Então, amido não entra, tá? Não entra no meu percentual de açúcar, ele entra lá no percentual de sólido total, mas ele não entra no meu percentual de açúcar, ele não dá dulçor. Lactose não vai entrar no meu percentual de açúcar, porque é um açúcar muito pouco solúvel que eu preciso controlar à parte, porque senão corre risco de precipitar e dar a sensação arenosa. Então, a lactose eu vou cuidar lá no sólido não gorduroso do leite, tá? Então, açúcares que dão dulçor, sacarose, dextrose, maltodextrina, tá também, glucose, tá? São açúcares que dão dulçor. Aí, nos sólidos não gordurosos do leite, vão entrar o que eu falei para vocês, proteínas lácteas, sais minerais lácteos e carboidrato lácteo, que é a lactose. Eu vou entrar e controlar ali. Importante que ela esteja mais ou menos aí na margem dita, né, para cada percentual de gordura, para que eu não tenha a precipitação da lactose por excesso de lactose, né? Eu fiz um vídeo de arenosidade, tá? Também vou deixar aqui em cima para que vocês olhem, tá? Porque nem sempre é só porque eu tenho um percentual muito alto de lactose que o meu sorvete está arenoso, tá? Existem outras condições que levam a isso também. E eu vou também calcular meu percentual de emulsificante estabilizante. Normalmente a gente usa o que o próprio fornecedor indica, tá? Porque depende aí se ele é puro, se ele é misturado com açúcar ou mesmo maltodextrina para ajudar a solubilização. Então a gente obedece o fornecedor e um tanto de tudo que eu coloco ali vai me dar também sólido total, né? E os sólidos totais são importantes para a questão de corpo de sorvete. Muito corpo, corpo fraco, corpo forte, né? E assim por diante, tá bom? Isso é balanceamento de caldas. Portanto, não existe quantidade padrão de matéria-prima, que é uma pergunta que me fazem bastante. Para 1 litro de leite, quanto que eu coloco de glucose? É uma pergunta muito vaga, porque eu sempre vou responder isso para vocês. Depende de muita coisa quanto que eu vou colocar, tá? Por quê? Depende de que matéria-prima eu uso, o quanto que eu já botei de açúcar, né? Onde eu quero chegar. E isso é básico quando a gente fala de balanceamento de calda. Você tem que estabelecer onde você quer chegar. E em cima de onde você quer chegar, você vai montando e vai colocando as matérias-primas, tá? Qual é o meu PAC ideal, meu poder anticongelante, de acordo com a temperatura que eu vendo, que eu exponho meu produto, né? Qual é o poder adoçante que eu quero? Eu quero ele mais doce? Eu quero ele menos doce? Em cima disso é que eu vou escolher quais os açúcares eu vou colocar, quanto de cada, né? Eu preciso colocar um que tem mais PAC e menos POD ou não? E assim por diante, tá? Então não existe, jamais vou poder dizer isso pra vocês. A mesma coisa é, quanto eu boto de leite? Também não vou poder dizer, depende quanto de gordura você quer o seu sorvete. Em cima da quantidade de gordura, tem uma quantidade de sólido não gorduroso do leite, consequentemente uma quantidade de leite. Qual é o leite que você usa? O leite em pó integral, o leite desnatado, o composto lácteo? Então, pessoal, esse tipo de pergunta é impossível responder, tá? Vai depender sempre onde você quer chegar, quais as matérias-primas e quantidades você usa hoje, para aí sim saber onde que tem que aumentar, onde que tem que diminuir e poder dar algum palpite. Sem isso é impossível, tá bom? Pessoal, basicamente eu acho que eu passei pelas dúvidas mais comuns, provavelmente tem outras, mas aí vocês vão deixando nos comentários, né? Quando aí agregar bastante, a gente já grava outro vídeo das dúvidas mais comuns, parte 2, tá bom? Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, tá, no canal, ativa o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Se ainda não segue nas redes sociais, @desvendando-sorvete, Instagram e Facebook, segue a gente lá também, que sempre tem dicas aí pra vocês, tá? Um grande beijo, tchau, tchau!